Fala galera, Boni Dani aqui. Finalmente assisti It a Coisa, capítulo 2. Aliás, até me trouxe grandes surpresas. Então é uma crítica que vai chegar meio compridinha aí, não vai ser muito entediante, para a gente discutir sem spoilers, né? Não vou trazer spoilers algum, então você pode aí assistir o vídeo, a análise tranquilamente, sendo que você ainda não assistiu lá o filme. Chega de enrolação. Roda a vinheta. O filme é dirigido por Andy Muschietti. Ele tem o It, a Coisa, lá de 2017, que é o primeiro capítulo, que aliás se saiu muito bem, e nesse bem melhor. Ele traz vários elementos que implanta dentro da história, que deixam mais assustadoras, e principalmente no personagem, o Pennywise, que também vem aí arrebentando mais ainda do que a gente viu lá no primeiro filme. Ele acertou praticamente quase tudo, e o que acertou foi perfeito, né? Trouxe até certas coisas bem assustadoras mesmo, então ele se saiu muito bem. Tudo começa quando o grupo de perdedores volta 27 anos depois para a cidade de Barry para enfrentar Pennywise, mais uma vez, trazendo ali aquele pacto que fizeram, que tem que cumprir, e muitas histórias assustadoras no passado que acabaram marcando todos eles. Bom galera, a gente sabe que é extraído lá das literaturas de Stephen King e que é necessário sofrer algumas adaptações. Sim, sofre, mas não prejudica. Há algumas coisas que eu fiquei, mas depois a gente percebe que era necessário. Então a essência ela é bem ali permanecida, né? Tanto nos personagens como na história. Então por mais que você não queira comparar um com o outro, a gente tem que comparar, né? Porque tudo é a base da literatura, mas o que foi extraído foi muito bem ali utilizado e trabalhado, tanto no elenco, com produção e até a narrativa da história. Outra coisa importante é a própria narrativa da história, né? Ela não deixa você perdido, ela traz muitas cenas de flashbacks lá antes, quando eles são ali garotos, e isso não é um spoiler, né? Porque já rolou o primeiro filme, então essa narrativa ela acaba trazendo essas cenas de cada personagem, da história, para que você não fique perdido, para que você não esqueça muitas coisas que aconteceu lá no primeiro. Então isso é bem utilizado, bem trabalhado, não atrapalha, muito pelo contrário. Traz até muitas coisas bacanas, né? Que a gente acaba descobrindo que não foi mostrado lá no primeiro filme. E isso foi muito bem utilizado. É uma das melhores coisas que acabaram implantando ali nesse segundo filme da franquia. Outra coisa é o horror e o terror bem abrangente, bem despejado, bem melhor do que o primeiro lá de 2017. Há uma melhora muito grande, tanto na história, como também ali no próprio Pennywise. Então, se você espera ver um tom bem ali parecido com o primeiro, esqueça. Esse ali, ele é mais agressivo, ele é mais abusivo, trazendo um horror que realmente te pega e muitos sustos ali acabam surpreendendo. Muitas coisas foram bem melhoradas, trazendo sim um terror que tem até uma certa lógica. Dessa vez não são garotos, os grupos lá dos perdedores agora são adultos. Então faz sentido essa melhoria do terror, mais agressiva, tanto do Pennywise como da atmosfera da história, e acabou sim surtindo muito efeito pelo lado positivo. Já os CGIs, os elementos visuais, efeitos especiais, são muito bem aí implantados e muito criativos, né? Dando ali um tom mais tenso no horror. E isso a gente tem que destacar também, né? A gente percebe que o orçamento ali, que o gasto dele foi enorme. Então, há esse tipo de elemento, né? Esse tipo de conceito visual que também ajunta ali junto com o terror, né? Não só com o personagem, mas também com a história. Então, a criação de cenas, elas foram maravilhosas. Há duas coisas que eles acabam ali fazendo. Uma é sobre o personagem Pennywise, não quero dar spoilers, mas acabam rolando certas explicações de sua origem, mais ou menos isso. Algumas me convenceram, há uma parte ali que me deixou meio perdido,
e depois eu não quis mais prestar atenção, sendo porque não era tão importante. Mas sim, eles acharam que era necessário, acaba sendo uma ajuda ali no roteiro, né, na narrativa da história, então eu diria que foi bacana por um lado, mas por outro lado não chegou a me surpreender tanto. Porém, não desagradou, não prejudicou a história. Outra coisa são algumas coisas que eles acabam implantando entre personagens, que eu não posso dar spoilers, são personagens que foram ali mais para dar ali um tom cômico, e alguns do próprio elenco, que a gente já vai discutir, outros que não fazem muito parte desse elenco principal, então foi bacana, foi até interessante, e acabou ali dando um alívio, né? Era necessário por um lado, mas não acabou prejudicando também a grande intensidade da história de horror. Não só a história como personagens, tudo é tenso, né? A gente vê uma atmosfera ali bem no horror, bem ali abrangente, bem despejado, muito bem diferente do que o primeiro, né? Eu já expliquei que há uma certa lógica, claro, sendo porque agora são adultos. Mas você vê uma agressividade maior ali no tom de terror, e isso eles acertaram, tem que dar crédito. Saiu perfeito. Bom, galera, agora vamos à minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro ele é muito bem escrito. Ele traz tanto uma coisa muito bem escrita nesse como no primeiro, lá de 2017. Então, isso acaba dando um tom melhor de explicação, né? Há um entendimento perfeito, onde você não se perde. Não achei que ele prejudicou em um outro personagem, porém, eles não deixaram eles muito focados, que traz sentido, né? Mas também há uma coisa legal, bacana, visualmente em uns e psicológico em outros, que eu não posso dar spoiler. Então, ele acertou bastante coisa, ele foi obrigado a não destacar alguns para abrir espaços aos outros. Então, acho que o roteiro ele foi escrito perfeitamente, principalmente na história envolvendo os dois capítulos. Vamos começar pelo elenco. James McAvoy está perfeito. Ele sofre, né? Com o personagem Bill, que perde o irmãozinho lá no primeiro, ele carrega essa culpa, vai carregando e traz aí para o segundo capítulo. Porém, ele tem uma participação boa, ele é importante para o grupo, ele traz um sentido bem convincente e, claro, ele se torna também um dos responsáveis ali, né, que tem um motivo maior para enfrentar Pennywise. Então, ele se saiu muito bem, perfeito. Já a Jessica Chastain, que interpreta ali a Beverly, é a mais atormentada ali do grupo, né? E é a que mais sofre também com o Pennywise. Porém, há algumas coisas que acabam jogando ali, tanto no primeiro como no segundo com ela, que ela traz uma diferença entre o grupo, que também dá ali certas explicações. Então ela tem uma importância também, tanto pelo lado dramático, como também pelo lado de ajudar o grupo. É bacana, ela foi muito bem implantada, há algo bem diferente nela entre o grupo, então ela se saiu muito bem, ela se saiu como um dos grandes destaques ao lado do James McAvoy, o Bill. O Bill Hader, que interprete lá o Witch, ele dá o alívio cômico, e como dá, viu? Apesar dos momentos cômicos ali serem implantados por alguns personagens, não acaba ali sofrendo na história, prejudicando. Então, ele interpreta muito bem, ele tem um grande destaque. Ele também tem o seu lado dramático, importante, e eu diria que também foi muito bem trabalhado esse personagem. Como o primeiro a gente já viu lá, né? Então eles manteve ali aquela personalidade de um cara falastrão, piadista, e então também ganha ali uma grande nota, um grande destaque dentro da história junto com os personagens. Já o James Russell, que acaba interpretando o Ed, ele tem quase a mesma importância ali do Rich. Há alguns momentos bacanas, que ele também dá um certo alívio cômico, há alguns momentos bem tensos pelo lado dele, e acaba ali sofrendo com o roteiro, não prejudicando a história, muito pelo contrário, dando um tom mais tenso, mais dramático. Claro, não vou dar spoilers, ele se saiu muito bem e também ganhou um grande destaque ali dentro dos personagens. Já o Isaiah Mustafa, que interpreta o Mike, a gente sabe que ele tem uma coisa importante no grupo, né? Ele é aquele elo que forma o grupo, aquela força do grupo, nós temos que lutar. Ele é a união do grupo, que apesar de qualquer coisa, ele quer todo mundo junto, ele é bem amigo ali e tem ali um sentimento por cada um. Ele tem uma importância, há alguns momentos que ele é bem jogado, alguns momentos que, não sei, parece que o roteiro acaba esquecendo dele,
mas faz sentido, abrindo espaços a outros personagens. Então foi muito bem trabalhado, tanto na parte ali do roteiro, da narrativa da história, e também trazendo ele como um incentivador do grupo. Se destacou muito bem, claro, fica aí bem destacado dentro do elenco. Já o Jay Ryan, que interpreta o Ben, ele só emagreceu, ele traz pouca coisa ao elenco, ele está sempre presente ali, mas não há grandes destaques. Sofre também com as suas histórias lá com Pennywise, né? Mas não houve grandes destaques. Apenas emagreceu e ele teve uma subtrama com outra personagem, e é isso. Mas ele foi bem participativo em alguns momentos ele ficou bem apagado. Já o Andy Ben, que faz o Stanley, ele é um personagem que acabou sofrendo com o roteiro, também não vou dar spoilers, então não vale muito avaliar. Apenas que eu posso dar é que ele traz uma coisa que não sei se foi uma adaptação, não sei se foi uma coisa extraída, acredito que foi uma adaptação, então eu prefiro não avaliar. Então fica aí um personagem que não sei se era necessário não utilizar muito ele, então fica aí sem nota. Já o Bill Skarsgård, que interpreta ali o Pennywise, se vocês acharam que esse personagem não ia trazer horror e terror, se enganaram. É um personagem que trouxe em dobro do que a gente viu no primeiro lá. Ele é apavoroso, ele é assustador, ele é aterrorizante. Sim, e ele provoca ali muitas coisas ruins. É um personagem que acabou ali entrando nessa atmosfera do terror. E ele traz algo a mais, né? Ele traz muitas coisas ali que acabam pegando os personagens de surpresa, que é implantado ali, muito bem ali elaborado. Então, foi ótimo, foi excepcional. É um personagem que me conquistou ali pelo lado do terror. It a Coisa capítulo 2 é um filme onde traz uma história muito bem tensa, aterrorizante, assustadora, trazendo uma narrativa da história perfeita, muito bem elaborada, adaptada e extraída, trazendo sim um tema bem despejado ali, bem abrangente. E claro, eu não poderia dar uma outra nota, 9.5 exatamente. Algumas coisas que eles não erraram, mas também não diria que poderiam ter extraído mais, né? Poderiam ter trazido uma outra coisinha ali, que acabou ali deixando a gente meio confuso. Mas é um ótimo filme, quase tira uma nota 10, na minha opinião. E então, chegou com força total, prometeu e cumpriu. É um dos melhores filmes de terror de 2019. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Se você não assistiu o filme, vá lá e assista. Você realmente vale seu ingresso. Você não vai se arrepender. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.